Salve, meu povo bom! Vamos para mais uma questão da prova azul de humanas, tá? Resolvemos algumas questões dessa prova, espero que vocês tenham gostado. E vamos agora para mais uma questão, questão 19. Essa questão, pessoal, o algoritmo identificou que ela teve apenas 36% de acerto. Parece que ela é braba, hein? Vamos ver, vamos ver? Bom, questãozinha, traz aqui uma constituiçãozinha, Constituição de 24, Constituição essa que foi outorgada, né, pelo Dom Pedro I. É importante lembrar que no primeiro reinado houve uma tentativa de projeto constitucional chamada Constituição da Mandioca, que pretendia basicamente concentrar o poder nas mãos do Partido Brasileiro, que era um partido dominado pelos latifundiários, né? Grupo esse que atuou fortemente no processo de independência do Brasil. Paulo, e como é que a gente prova? Você prova isso? Você tem como provar que os fazendeiros queriam dominar o poder? Provo, claro que eu provo. Lá no projeto da Constituição da Mandioca, havia um negocinho chamado voto censitário. E o voto censitário ele estabelecia como critério de renda a posse de terra, o que excluiria as camadas populares, excluiria setores médios, excluiria inclusive os membros do Partido Português, que era o seu partido rival, uma vez que era um partido composto por funcionários públicos e militares. Ou seja, com esse projeto constitucional, os latifundiários concentravam o poder nas suas mãos. Além disso, o projeto da Constituição de 1823, a tal Constituição da Mandioca, também limitava os poderes do imperador. Eles queriam colocar, né, Dom Pedro I como figura meramente decorativa e eles iriam governar, tá? Só faltou combinar isso com quem? Com Dom Pedro, né? E aí Dom Pedro literalmente acordou, né? O acorda Pedrinho e vai lá, meus caros, e mete a noite da agonia, ele manda cercar o palácio, as pessoas, os parlamentares ficam presos, né? Os deputados ficam retidos, num episódio conhecido como Noite da Agonia, e logo depois Dom Pedro vai lá e outorga a Constituição de 1824. Essa Constituição ela mescla características absolutistas com características liberais. Por exemplo, ela garante liberdade religiosa, ela garante direito de voto, ela tem até um Estado composto por mais de um poder, né? Até demais, né? São 4 poderes. Você tem os 3 poderes clássicos, defendidos pelo antigo filósofo Montesquieu, que é o poder legislativo, executivo e judiciário, e o poder moderador, que é o aspecto absolutista, porque com o poder moderador, Dom Pedro I poderia interferir em todos os outros poderes, garantindo que a sua vontade fosse máxima. Além disso, a Constituição de 24 é uma Constituição que estabeleceu um Estado unitário. E o que é que significa isso? Que as províncias não teriam autonomia e também estabelece o voto censitário, só que dessa vez o critério seria a renda. Vamos ver aqui o que é que fala essa questão 19 e por que ela foi tão difícil assim. Vamos nessa. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados, oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordem sacra. Ou seja, menor de 25 anos não pode votar. Quem é que pode votar caso seja menor de 25 anos? Se for casado, se for oficial militar, tá? Se for maior de 21 anos, sendo bacharel formado, padre de ordem sacra, beleza? Se não tiver encaixado nesse critério, ele não pode votar, beleza? Então, quem é que pode votar de acordo com o artigo 1º? De acordo com o capítulo 1º do artigo 92. Casados, oficiais militares, bacharéis formados, clérigos de ordens sacras. Os religiosos e quaisquer que viviam em comunidade claustral, tá? Esses aqui, ó, são indivíduos, né, que não poderiam votar, tá? E o que é comunidade claustral, professor? Vocabulário, galera. Comunidade claustral é quem vive em clausura, ou seja, a galera que está no monastério, tá? Os monges não poderiam votar. Ah, Paulo, mas no item anterior falou que clérigo pode votar. Pode votar desde que não esteja no monastério, tá?
E os que não tiverem renda líquida anual, R$ 100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Ou seja, o que não tem renda, né, de R$ 100.000 também não pode votar. Então, qual é o ponto importante aqui? Ó? São excluídos. Ele está dizendo quem não pode votar. Menor de 25 anos, tá? Religioso em comunidade claustral e aquele que não tem renda. Paulo, sou oficial militar e tenho 23 anos. Posso votar? Pode, porque ele diz aqui, ó, menores de 25 anos nos quais não se compreendam casados oficiais militares, tá? Ou seja, esses oficiais militares, até mesmo com a idade menor, e os bacharéis formados e clérigos de ordem sacra, até mesmo com a idade inferior a 25 anos, pode votar. Beleza? É isso que está dizendo. Agora vamos para esse comando maroto. Vamos ver o que o comando nos diz. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico da sua formulação. Sim, a Constituição é reflexo da sua época, né, pessoal? A Constituição de 24 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros, cidadãos entre aspas, até porque a ideia de cidadania no Brasil é muito restrita, com o objetivo de garantir. Então vamos lá, qual é o verbo operatório? O verbo operatório é garantir, tá? Ele quer saber o que a Constituição garante, né? O que a Constituição garante a respeito do direito de voto, beleza? Ou seja, o que a Constituição garante a respeito do direito de voto? Ela garante o fim da inspiração liberal? Não. A gente viu que a Constituição de 24 tem uma inspiração liberal, né? A divisão dos poderes, o direito de voto, a liberdade religiosa. A ampliação, ela garante a ampliação do direito de voto? Pelo contrário, ela garante a restrição, beleza? Ela garante a concentração dos poderes na região produtora de café? Não, até porque no primeiro reinado o café nem era ainda um cultivo de exportação, beleza? O que é que ela está garantindo? O direito de voto àqueles que têm um elemento, né, de renda, tá? O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Essa possivelmente é a resposta. Vamos olhar a letra E. A diminuição da interferência da Igreja Católica. Não, pessoal, porque apesar da Constituição estabelecer um Estado de liberdade religiosa, o Estado não era laico. Tá? Apesar da Constituição garantir a liberdade religiosa, o Estado não era laico. Portanto, meus lindos, a resposta é a letra D de dado. A Constituição, né, garantia, através do direito de voto, o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários de terra e comerciantes, uma vez que esses indivíduos possuíam renda suficiente para isso. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História.